Bom dia ou boa tarde a todos que estão presentes hoje no segundo dia da cátedra, a depender, né, de onde estão localizados, porque o evento está sendo transmitido para o Brasil e simultaneamente também para a Europa. Vamos conversar hoje o segundo dia da Cátedra Barão do Rio Branco, promovida pelo UVerse. Meu nome é André Corrêa, sou reitor da UVerse e hoje eu tenho o prazer, né, de conduzir esse segundo dia de bate-papos com o professor Nicolo Giangrande, com os nossos convidados, que eu vou deixar o professor Nicolo para fazer posteriormente a apresentação deles a todos. Bom, e antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos nesse webinar e antes de passar a palavra aos participantes, gostaria de reforçar, né, que as manifestações dos participantes aqui presentes não representam necessariamente o posicionamento institucional do Centro Universitário UVerse. E também reiterar a todos aqui que os presentes aceitaram participar do evento de forma espontânea e que autorizam o uso de suas imagens para veiculações posteriores nos canais institucionais da instituição. Por fim, gostaria de convidar a todos aqueles que nos assistem, seja da UVerse, seja do Centro Universitário CIESA em Manaus, a acessar o canal do Centro Universitário UVerse, marcar a sinalização de novos vídeos e não esquecer de compartilhar o conteúdo nas suas mídias sociais. Lembrando a todos os participantes, pelo Zoom ou pelas plataformas de mídias sociais da UVerse ou do CIESA, que as perguntas podem ser realizadas via chat ou via diretamente às páginas sociais do Centro Universitário UVerse, e ao final da fala dos nossos palestrantes serão encaminhadas para respostas e comentários deles. Hoje nós teremos, no segundo dia da cátedra, a discussão sobre a globalização e a sustentabilidade, ideais e práticas para uma globalização sustentável. Então, Nicolo, bom dia, a palavra está com você. Obrigado, André. Gostaria de agradecer a sua fala introdutória e também os nossos convidados. Já temos o Dr. Gonzalo Berron, da Fundação Friedrich Ebert, que fica em São Paulo, e Marcelo Montenegro, da Fundação Heinrich Böll, que fica no Rio de Janeiro. Infelizmente, a mestra Marina Caetano não vai conseguir participar porque ela teve contratempo, então estamos só vamos ter o Gonzalo e a palestra do Gonzalo e do Marcelo. Como falei ontem, nesta cátedra estamos abordando o tema da redefinição da globalização, que foi colocada claramente ainda mais sob pressão por causa da pandemia Covid-19, e ao mesmo tempo as formas e as modalidades para valorizar a economia local, porque claramente estamos vendo que os modelos econômicos de globalização que tivemos até hoje entraram em crise, e então gostaríamos de conversar com os palestrantes que vamos ter ao longo da toda a cátedra, ou seja, durante 5 dias, sobre a possibilidade de como redefinir a globalização e ao mesmo tempo valorizar a economia local. Hoje vamos abordar o tema com os representantes de duas fundações alemãs, a FES e a Böll, e abordar o tema da globalização e sustentabilidade, ou seja, vamos falar também de ideias e práticas para chegar a uma globalização que seja sustentável. Antes de passar a palavra para o Dr. Gonzalo Berron, gostaria de, e depois a segunda palestra do Marcelo Montenegro, gostaria de ler o currículo deles e de apresentá-los. O Gonzalo Berron é diretor de programa Fundação Friedrich Ebert, a FES, de São Paulo. Ele possui doutorado em Ciências Políticas pela Universidade de São Paulo e atualmente é pesquisador associado do Transnational Institute. Atua desde o 2000 em mobilizações internacionais como parte de organizações sindicais, bem como outras redes e campanhas da sociedade civil na América Latina. Em 2012, ajudou a organizar e lançar a campanha global para reivindicar a soberania dos povos, desmantelar o poder das corporações transnacionais e acabar com a impunidade. Ele é argentino, mas mora no Brasil há muitos anos. Gostaria de
também fazer uma introdução do Marcelo Montenegro. Ele é coordenador de programas e projetos na área de justiça socioambiental da Fundação Eric Boll no Brasil, que está no Rio de Janeiro. É graduado em Direito pela Universidade de Cândido Mendes e com especialização em curso de Relações Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas. Conta com mais de 15 anos de experiência junto a redes e instituições da sociedade civil para a organização de campanhas e articulações nos temas de agroecologia e soberania alimentar, mudanças climáticas, direito à cidade e relações de gênero. Liderou a unidade política sobre o direito à cidade para todos, durante o processo oficial para a terceira Conferência das Nações Unidas sobre a moradia e o desenvolvimento urbano sustentável. Então, vou deixar a palavra para o Gonzalo Berron, para poder fazer a própria palestra. Gonzalo, você tem 30 minutos. Vou te avisar aos 25 quando faltam 5. Muito obrigado. Muito obrigado, Nicolò. Muito obrigado, Andrés Luiz. É um prazer estar participando dessa atividade, dessa conferência. Eu peço desculpas se eu for repetir algumas coisas. Eu entendo que vai ter um pouco de superposição, né, nas falas, mas faz parte. Eu tenho algumas contribuições específicas a fazer que eu espero chegar ao longo da minha contribuição. Eu gostaria também de cumprimentar o Marcelo Montenegro, um colega de velhas andanças em relação, sobretudo, ao debate sobre ao redor do livre comércio aqui no Brasil e fora do Brasil, com a OMC, né, com as negociações da União Europeia-Mercosul, entre outras, Mercosul mesmo. É muito interessante poder ter esse momento aqui de volta com o Marcelo para discutir esses assuntos. Obviamente, eu vou deixar a parte da sustentabilidade para o Marcelo, que ele participa de uma fundação alemã, uma irmã da Fundação Friedrich Ebert, que é a minha fundação. Eu sou diretor de projeto dessa fundação. Só para explicar um pequeno detalhe, que faz parte da globalização, por sinal, na Alemanha tem um sistema que é de distribuição da cooperação internacional para o desenvolvimento, que é feito através dessas fundações. E essas fundações recebem uma parcela desse orçamento, dependendo da bancada de cada um dos partidos. No caso da Fundação Friedrich Ebert, é o SPD, que é a social-democracia alemã, e no caso do Marcelo, como ele vai explicar em breve, é dos Verdes, né? Então, a Fundação Heinrich Böll está vinculada ao Partido Verde, à Fundação Friedrich Ebert, à social-democracia alemã. Então, esse é um pouco o contexto. Nós temos uma atuação aqui no Brasil há mais de 40 anos, na década dos anos 70, e temos um eixo de atuação amplos. No meu caso, eu trabalho a questão dos assuntos internacionais no Brasil e do Brasil fora. Essa foi a agenda que eu trabalhei, e isso aí, obviamente, inclui questões vinculadas à governança global, tratados de comércio e investimento, processo de integração regional, BRICS, cooperação Sul-Sul, enfim, esses assuntos que eu tive a oportunidade de acompanhar e eu acompanho ainda. Para a Fundação Friedrich Ebert, com isso aqui concluo a parte introdutória da institucional. A questão do multilateralismo é um valor muito importante, e tem sido ao longo da atuação da história da Fundação, e, obviamente, uma governança do multilateralismo democrática. Então, nesse sentido, a Fundação sempre estimulou processos que apontassem
a democratização do sistema internacional, e ampliar, sobretudo, a participação de outros nesse sistema que, como vocês sabem, é um sistema restritivo, por enquanto. Então, essa pode ser uma entrada para a questão que hoje, por sinal, hoje, como vocês sabem, começa a Assembleia Geral da ONU. Já tivemos alguns discursos, alguns deles marcadamente anti-globalismo, globalização e tal, e anti-multilateralismo, como é o caso do próprio presidente Jair Bolsonaro, que fez um discurso nesse sentido, negando algumas questões que são evidentes para todo mundo, mas para ele não. E do próprio Trump, que se coloca contra o tal de multilateralismo e identifica um novo inimigo, que é o caso agora da China, como um novo inimigo cultural, uma ameaça cultural, mas na verdade é uma ameaça cultural que é para eles uma ameaça econômica, fundamentalmente. Mas então é importante isso, porque é o 75 aniversário da ONU, que é o sistema que institucionaliza a ideia do multilateralismo, ou seja, de uma forma de ordenar o mundo composta por todos aqueles estados que aderem a que essa deveria ser a forma de administração. Isso aí não é uma coisa nova, tem 100 anos, de fato, porque se cumprem também 100 anos da instituição, da primeira instituição dessa ordem, que é a Liga das Nações, que no primeiro pós-guerra, no 1920, e em 45 tem a Conferência de São Francisco, que é a conferência que faz o nascimento da Carta das Nações Unidas e o advenimento disso que nós conhecemos como o Sistema das Nações Unidas e a institucionalização do multilateralismo. Obviamente, multi quer dizer múltiplas partes, sabemos que não sempre foi assim, que nós tivemos um período de bilateralismo, de bipolarismo, um mundo bipolar, e um período de unilateralismo também. São períodos da história que desses 75 anos que são caracterizações melhor, de um multilateralismo orientado por um mundo bipolar, ou por um mundo em qual um dos polos ganhou, e agora um mundo que volta a ser multipolar. Por que multipolar? Porque não necessariamente existem, como existiram antigamente, polos de poder consolidados, hegemônicos e tal. Isso quer dizer o quê? Quer dizer fundamentalmente que há uma crise da hegemonia norte-americana, que é o que está antes desse momento atual, que mesmo conservando a hegemonia militar, como eles falam, não tem mais essa hegemonia completa, que é uma hegemonia cultural, militar e fundamentalmente econômica, porque hoje isso aí não é mais evidente. Mas então esse multilateralismo está hoje em crise, e essa é a grande questão que nós temos em cima da mesa para discutir, e que aterra de algum jeito a grande parte dos que estudam desde as universidades a questão, porque até um certo ponto é uma sensação de vácuo, mas ao mesmo tempo é uma crise. Por quê? Porque é uma crise que tem uma localização problemática nítida, ou seja, esse sistema multilateral não está dando conta de grandes problemas que hoje tem e enfrenta a humanidade, A origem geral do sistema multilateral, pelo menos nas duas pós-guerras, que é quando surgiu, depois da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, tem a ver com a manutenção da paz, ou seja, num mundo conflitivo, depois de duas guerras que deceparam milhões de vidas, uma das questões centrais é que os estados se propunham, através desses arranjos, era justamente
manter a manutenção da paz. Né? Bom, isso aí obviamente não é uma tarefa muito fácil, muito simples. A natureza humana é uma natureza guerreira e conflitiva. Então, ao longo desses anos, foram feitos vários arranjos para tentar manter um equilíbrio e uma paz. Eu poderia dizer que até que foi um sucesso, né? Sobretudo levando em consideração o antecedente, ou seja, guerras que levaram metade da população, bom, é um exagero, mas muitos países importantes ao conflito dessa natureza. Mas mesmo assim, ao mesmo tempo, os analistas falam que nem sequer nesse quesito a ONU tem sido sucesso, porque não foi, por exemplo, alguns falam, não foi capaz de evitar chacinas, né, como a dos Balcãs, ou como que nem a Ruanda, ou algum desses outros casos de guerras com chacina, vamos dizer, com muita mortalidade de pessoas e tal. Então, mesmo sendo um arranjo que deveria cuidar dessa questão, alguns falam que nem sequer conseguiu isso aí. Mas, falando um pouco mais da atualidade, o sistema está em crise. Por quê? Porque há novas crises no mundo instaladas que ele não pode das quais ele não pode dar conta. Vamos falar dos últimos anos, porque são crises que vocês mesmo os que são mais jovens e estão acompanhando essas aulas têm vivenciado, né? A primeira delas é a crise econômica. A crise econômica mundial, que começou em 2008 com a crise financeira. Um mundo que tinha passado por um período de globalização de quase 20 anos depois do fim da Guerra Fria e a vitória da globalização neoliberal, da economia global e tal, enfrenta pela primeira vez, não pela primeira vez, mas pela primeira vez de forma tão aguda, uma crise econômica e financeira que explode e espalha os seus efeitos em todo o planeta, sobretudo atingindo principalmente as economias centrais e depois irradiando para o restante do planeta. E aqui no Brasil nós sentimos esse efeito, um efeito de curto prazo que nós conseguimos virar, aquela famosa marolinha que foi uma marolinha, mas que no longo prazo significou a situação que nós temos agora, porque foi o fim do ciclo das commodities, ou seja, o fim desse otimismo econômico que fez com que o Brasil conseguisse, primeiro, superar esse primeiro impacto da crise de 2008, mas depois enfrentar o desafio que enfrenta até os dias de hoje. E o mundo não conseguiu dar conta de forma ordenada, ou pelo menos o sistema multilateral, desse problema. Não sei se vocês lembram, nesse período surgiu o G20, né? O grupo dos 20 países, que são as principais 20 economias do mundo, entre elas o Brasil e a Argentina também, mesmo sendo um desastre, mas nossos países faziam parte desse G20. Era um grupo que originalmente tinha uma origem financeira, né? Porque era chamado G20 financeiro, e depois deu origem ao G20 que mexia com questões econômicas mais globais. E até um certo ponto era um novo clube que foi criado de países para dar conta de uma coisa que as outras instituições multilaterais, ou seja, com presença de todos os estados, não davam conta. Mas a questão é que nem sequer esse novo arranjo, o G20, deu conta da crise, dos impactos da crise. Então, foram feitas várias reuniões, o Marcelo deve lembrar, porque nós tínhamos uma articulação no Brasil que se chama Rebrip, que acompanhava as reuniões do G20, por entender que ali eram feitas decisões ou resoluções ou debates que iam ter impacto na economia global. Era isso, mas essas decisões
primeiro, ficaram aquém do esperado. Por exemplo, nesse fórum, a ideia era debater, por exemplo, uma taxa internacional de transações financeiras, a famosa taxa Tobin, com algumas variações. Era um espaço para ter um pacto global para lutar contra o desemprego. Era um fórum para ter um plano de infraestrutura global, enfim. E, entre outras, para acabar com os paraísos financeiros e para regular de um jeito aprimorado as finanças internacionais, que vocês sabem, a finança tem espaços nos quais são regulados, mas tem espaços buracos negros. Aliás, esses dias saiu uma notícia ali de como os bancos fazem parte, junto com estados, os paraísos financeiros e tal, de uma circulação de trilhões de dólares de dinheiro de corrupção, narcotráfico, venda de armas, etc, etc. Ou seja, ainda é um problema para ser resolvido, um problema que pode gerar novas bolhas e arrastar o mundo, a economia global novamente para ali. Esse é um dos desafios, né? Nesse período também, não sei se vocês lembram, surgiu os desafios em termos de energia e de alimento e agricultura, né? Duas questões centrais, né? Porque foi a crise do petróleo, a necessidade de procurar energias alternativas e a realidade é que o mundo ainda não está preparado para gerar fontes alternativas suficientes para movimentar essa economia global. Então, essas duas também apareceram nessa época. E junto com essas duas, a famosa crise que o Marcelo vai falar melhor do que eu, climática. Esse é um desafio essencialmente global e um desafio que, como vocês sabem, nós estamos na COP, que número de COP, Marcelo? Vai ter esse ano? Não sei, mais de 20, né? Mais de 20. Começou nos anos 90, são, sim, 25 deve ser mais ou menos, ou mais. Que COP são as conferências das partes da ONU sobre clima, e eles não conseguem dar conta ainda de questões centrais para a resolução de um problema que já começa a ser urgente. E, como vocês sabem, tem as queimadas ali, tem toda essa avalanche de críticas ao governo Bolsonaro por causa do que ele faz com a Amazônia, que a Amazônia deveria ser uma questão de soberania nacional, mas um contexto climático, o clima é um só, os biomas não têm divisão política, é um problema de natureza global. E por isso é que precisa de soluções globais. E a questão é justamente que o sistema multilateral não está dando conta de achar soluções. Teve acordos precários, mas teve acordo, o famoso Acordo de Paris, mas até esse acordo foi rejeitado por alguns dos principais poluidores e, bom, e o Brasil cogitou sair, agora não lembro se saiu ou não saiu, mas de fato faz tudo o contrário, né? Então, isso aí é uma questão, e isso aí, claro, coloca em crise todo o sistema multilateral, né? Então, essas são as principais crises que nós tínhamos até esse ano aqui. E esse ano aqui, uma nova crise é colocada de forma avassaladora, de forma trágica, né, vamos dizer, que é a crise de saúde global provocada pela pandemia do Covid-19. Agora, não sei se tiveram oportunidade, mas acaba o Trump dizer na ONU, na Assembleia Geral da ONU, que era o vírus da China. Entende? Então, uma coisa que é um problema de saúde global e que os chineses, por sinal, conseguiram dominar de forma expressiva e super eficiente em 2 meses, né? Eles têm, eu acho que 5.000 mortos contra, veja, 137.000 nós, mais de 150.000 ou 100 e alguma coisa nos Estados Unidos, 30.000 na Espanha, enfim, um monte de casos, mas é o vírus chinês, porque isso aí
obedece a esse desenho americano de sempre ter um inimigo. Nesse caso, a China, e os chineses sendo aqueles que colocaram o vírus em circulação, mesmo sendo eles os mais eficientes em resolver o problema do vírus. Mas esse é o problema. E o problema qual é? Esse é um problema de saúde global, que a WHO, como fala, a World Health Organization, a Organização Mundial da Saúde, mesmo emitindo algumas diretrizes, não consegue ter uma forma de gerir. É evidente que um problema de saúde global, como esse aqui, que vai se espalhando pelos canais que tem de comunicação humana, entre os países, não seja gerido, não seja, como dizer, trabalhado de forma sistêmica, de forma multilateral. Então, a WHO, WHO, estou habituado a dizer WHO, mas é a OMS, fala aqui em português, e em castelhano também. A OMS emite algumas diretrizes, agora tem uma iniciativa para uma busca coletiva de vacina, da qual o Brasil não faz parte, mas não consegue dar conta, não consegue coordenar as políticas dos países, não consegue ter uns critérios únicos para a gestão dos voos, dos fluxos de pessoas, dos jeitos de fazer a quarentena, etc, etc. Então, isso aí está falando, mais uma vez, da questão das falhas, do desafio que enfrenta esse multilateralismo. Gostaria também de dizer uma questão que é central, que é a seguinte: não sei se vocês têm ouvido, mas não se fala nunca de governo internacional ou governo multilateral, etc, etc. Se fala de governança. Isso por quê? Isso por duas questões centrais, que têm sempre que ser consideradas. Por quê? Porque a institucionalidade do multilateralismo, mesmo tendo uma aparência democrática, ela, desde a origem, não é inteiramente democrática. Por quê? Porque, como vocês sabem, em 1945, quando foi construída a Carta das Nações Unidas, tem uma parte, que é a parte executiva, que se chama Conselho de Segurança, que tem reservadas 5 vagas permanentes para países que podem vetar qualquer política. Então, se algum desses países, que são a China, a França, o Reino Unido, os Estados Unidos e a Rússia, a União Soviética naquela época, se algum desses países não concorda com uma política, ou seja, vamos supor, tem uma guerra vamos supor, no Brasil, e então é um conflito que precisa de intervenção internacional. Se os Estados Unidos falam não pode, porque não sei o quê, pronto, acabou, não intervém. Então, eu chamo de poder de veto desses países. Então, esses países têm poder a mais do que os outros que participam da Assembleia, os outros Estados-membros, se fala, que participam da Assembleia. Mas essa é uma parte. A outra parte é que essa tal de governança quer dizer que não todas as decisões são obrigatórias para os países e que em muitos desses mecanismos participam alguns países, outros não, e que não necessariamente participam só Estados e mecanismos de decisão. Para vocês terem uma ideia, a internet, toda a internet que funciona no mundo, não é administrada só por Estados. Os Estados interferem. Aqui, lá, na China fala que não pode acessar não sei o quê, nos Estados Unidos... 5 minutos. Nos Estados Unidos fala que o TikTok não pode e tal. Mas a administração dessa infraestrutura geral, e as regras que elas têm é feita em forma conjunta com as empresas, fundamentalmente. E também algumas partes das organizações da sociedade civil. Mas
com empresa e universidade. Então, essas são algumas das questões que caracterizam o sistema multilateral atual. Não sabia que... mas eu posso pegar alguns minutos da outra colega que não veio. Sì, vamos deixar a... Fazer umas rodadas? Esattamente, sì. Assim, mas pode terminar, faltam ainda 4, não se preocupe. Tá bom, tá bom. Não, então, nesse contexto tudo, você tem uma crise de eficiência, porque o sistema internacional multilateral não dá conta de forma conjunta atender a esses problemas. Tem um problema de democracia também, porque quem toma as decisões lá tem Estado mais poderoso que outro, como é que é, e tem esse outro problema de o setor privado e outros órgãos que ninguém elegeu tomando decisões. E como eu falei, o Covid-19 coloca uma outra complicação extra. Por quê? Porque agora não tem possibilidade ou as possibilidades de participar fisicamente foram totalmente trastocadas. Então, esse aí é um problema, sobretudo para os estados pequenos e que têm infraestrutura mais frágil para participar, e é um problema para a sociedade civil. Não? Por quê? Porque on top, como se fala em inglês, acima dessas questões de democraticidade que acabei de mencionar, tem a questão também da participação da sociedade civil, que foi sendo alargada, né? Sobretudo a partir dos anos 90, teve um boom de conferências onde a sociedade civil se debruçou sobre o sistema internacional. Era o otimismo, né? Que o mundo era que era um mundo globalizado e tal. Foi a década das conferências, foram feitas essas conferências internacionais com muito sucesso, e foi criado, entre outras coisas, um estatuto ECOSOC, chama Conselho Econômico e Social. Então, as ONGs, as organizações da sociedade civil, entre elas organizações de empresários, se registram ali e podem participar da vida e dos debates, né? Isso aí, com o Covid, também foi totalmente trastocado, né? E com isso, o que você perde é a capacidade de discutir, de colocar agendas, preocupações da sociedade civil para os negociadores, os embaixadores, os representantes de tal ou qual país, etc, etc. Então, por exemplo, ontem eu tive uma reunião com um encarregado do South Center, que é um centro criado pelos estados menos desenvolvidos, vamos dizer, no mundo, para assistir, ajudar aos delegados deles nas missões em Nova York e em Genebra. E eles falaram, no Conselho dos Direitos Humanos, a vida acabou, porque estão acontecendo algumas reuniões presenciais, só que quem dá vida aos debates lá no Conselho dos Direitos Humanos é a sociedade civil, que leva lá as demandas, discute, coloca questões e tal. Sem sessões presenciais, isso aí não existe. Ainda que os delegados das organizações da sociedade civil não podem viajar, isso aí está completamente bloqueado. Então, essas são as questões que estão sendo colocadas, e na próxima rodada vou colocar outras duas questões que têm a ver com o financiamento do sistema multilateral, que, como vocês sabem, também está em crise. Marcelo. Gonzalo, muito obrigado. Gostaria de pedir se você puder, por favor, fechar o microfone. Então, você colocou a questão do multilateralismo, da crise da questão do multilateralismo, de como as organizações, tanto das Nações Unidas quanto do G20, não funcionaram na forma certa para enfrentar as crises globais, que você resumiu na crise econômica mundial do 2008, aquela energética, aquela climática e, por último, aquela sanitária. E mostrou também que
a governança, na qual não está só o Estado, mas também organizações da sociedade civil, como pode ser sindicatos, empresas, ONG, não entrou em crise também por causa da modalidade virtual que precisamos ter nesse momento. Então, vamos ter uma perda também da capacidade de discutir as questões. Deixando a palavra para o Marcelo, que eu sei que ele vai abordar mais a questão da sustentabilidade e também da questão depois climática. Gostaria também de dizer que depois vamos recolher as perguntas dos participantes. Entre eles tem também a Francesca Tortorella, que é uma doutora e pesquisadora italiana que mora na França. E no último webinar, justamente com ela, abordamos a questão que você mencionou, Gonzalo, ou seja, como a manutenção da paz está feita na União Europeia. Claramente você estava falando a nível global, com ela abordamos a questão da União Europeia e de como todas as questões que o Conselho de Segurança das Nações Unidas tem também na França, e isso impede também desenvolvimento da União Europeia e também, por exemplo, da questão da bomba atômica, que no caso europeu é só da França. Então, gostaria de deixar a palavra para o Marcelo para a sua palestra. Obrigado. Muito obrigado e agradeço, Nicola, e também ao André Luiz pelo convite, pela Iuvest também pelo convite de estar presente aqui. E eu tenho que dizer que eu não podia ter um companheiro melhor para essa mesa que o Gonzalo, não só pela amizade e por já ter trabalhado, né, junto durante vários anos em várias lutas e atividades, mas também porque, sem combinar, conseguimos fazer uma apresentação que se complementa totalmente. Então, eu agradeço muito ao Gonçalo, não somente por apresentar também a Fundação, não só a FED, mas também fez uma apresentação da Haripol, mas também por fazer toda uma introdução e uma conexão com a minha apresentação. A minha apresentação eu vou falar um pouco mais sobre, pegando o gancho do Gonçalo sobre a questão das crises, trazer um pouco mais esse debate aqui no Brasil e ver o que isso significa, quais são os elementos que evidenciam, principalmente no debate socioambiental, que evidenciam essa situação aqui no Brasil, e depois também discutir um pouco mais a questão da transição e como é que a gente faz esse trabalho, iniciativas que existem nessa parte de sustentabilidade, um pouco desse trabalho de transformação desse modelo, desse sistema que a gente está discutindo. Eu fiz uma apresentação, não sei se eu posso... Pode fazer o share screen, que tem o botão verde. Acho que está... Então, antes só apresentar, acho que o Gonçalo fez grande parte da minha apresentação sobre a Fundação Bol, então, mas dizer que a gente é uma organização política alemã sem fins lucrativos, ligados ao Partido Verde. Temos como princípios fundamentais a questão da ecologia, sustentabilidade, mas também o trabalho de democracia e direitos humanos, e vemos a questão de direito das mulheres, a questão de gênero, em todo o nosso trabalho, como um eixo fundamental e essencial do nosso trabalho. E a gente trabalha, assim como a FES também, em parceria com organizações e movimentos para a promoção do desenvolvimento ambiental sustentável, inclusivo e com democracia de gênero e social. Eu acho que o Gonçalo vai olhar para essa apresentação e ver como foi combinado, porque eu entro logo no elemento final da apresentação dele, sobre a questão da crise do sistema, porque falamos muito, né, ultimamente nas crises sanitárias, crises econômicas, financeiras. O Gonçalo falou sobre outras crises, como a crise energética, climática, ambiental, e tudo isso faz parte dessa grande crise sistêmica, que traz consigo
alguns elementos e impactos fortes. Eu coloquei alguns deles nesse gráfico. Você tem, por exemplo, a questão do esgotamento de recursos naturais. A gente nunca usou tanto dos recursos naturais quanto nesse momento. Eu vou depois falar um pouco sobre isso. Perda da biodiversidade, aumento da desigualdade, seja desigualdade de gênero, de raça, de classes, aumento da concentração de terra e, com isso, conflitos sociais acontecendo. Você tem a questão da insegurança alimentar, vou falar um pouco, mas o quanto, aliado também a essas crises, um aumento da insegurança alimentar, tanto a insegurança alimentar moderada quanto a aguda. Quando a gente fala de insegurança alimentar aguda, é a questão da fome. Então, a gente tem um aumento também, um consumo desenfreado com essa alta produção de plásticos e de resíduos. Só um dado aqui, nessa questão da pandemia, para ter uma ideia do aumento que há dessa questão de uso de lixo, consumo de lixo e produção de lixo plástico. Uma pessoa, quando está no hospital se recuperando da pandemia de Covid, ela chega a gastar 7 vezes mais plástico do que uma pessoa naquele mesmo período. São consumos e isso já com aumento durante a pandemia de consumo de plástico, se você pensar em termos de plásticos descartáveis, produção de compras mais de alimentos em casa, deliveries. Então, você tem um consumo cada vez maior agora, mas já tem um consumo, e eu vou mostrar um pouco isso também, desenfreado dessa produção de plásticos. Violência na questão e discriminação na questão de gênero e raça. Então, esse é um pouco alguns elementos dessa crise. Eu vou falar um pouco deles e focando um pouco a questão do Brasil. No Brasil, nós tivemos políticas que elas deixaram ainda mais evidenciado e claro essa crise. Temos uma flexibilização de legislação socioambiental, e aí, desde 2012, por exemplo, quando teve o novo Código Florestal, e até hoje temos uma série de legislações que vão flexibilizando, muitos trabalhando na ideia de financiarização da natureza, mas também de outras formas também, né? Você tem também um desmonte institucional na área ambiental. A gente teve servidores do IBAMA, e eu vou falar um pouco disso, servidores do IBAMA e ICMBio, apresentando e denunciando casos de desmonte institucional aqui no Brasil, uma diminuição de orçamento e investimento público nessa área socioambiental. E é importante dizer que, devido a vários questionamentos de diferentes atores, o STF, essa semana, está discutindo, fez uma audiência pública para discutir a questão da política ambiental brasileira pela primeira vez, e é parte desse contexto, parte de todo esse processo. Você tem megaprojetos com altos custos socioambientais, seja projetos de mineração, projetos de infraestrutura, mas você tem vários projetos, e o que isso impacta nas populações tradicionais, nas populações indígenas, o que isso impacta na questão hídrica, o que isso impacta na questão ambiental. E você tem uma fragilização da regulação e fiscalização ambiental. Você tem cada vez menos pessoas, menos investimentos para fazer esse monitoramento e regulação ambiental. Vou falar um pouco sobre isso. E agora eu vou elencar alguns temas principais nessa questão socioambiental e apresentar alguns fatos e dados que comprovam essa questão e evidenciam essa questão da crise aqui no Brasil. Começando com a questão dos agrotóxicos, eu acho que é um tema fundamental, pensando no nosso modo de produção voltado à agroexportação, muito voltado à questão do uso de agrotóxicos, do uso de mecanização. E o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo. Fazendo uma comparação, o Brasil consome 1 colher de agrotóxico por dia por pessoa. Isso significa por volta de 7 litros por pessoa por ano em seus alimentos. E o número de agrotóxicos registrados só aumenta. E se você for ver no gráfico da esquerda, você vai ver que a partir principalmente de 2015, você tem um aumento de agrotóxicos registrados de
cerca de 100 para até 450 no ano passado, e somente esse ano, só até maio, já tem 150 agrotóxicos já liberados. E o Brasil também é o segundo maior importador de agrotóxicos proibidos pela União Europeia. Esse é um dado interessante. A União Europeia produz agrotóxicos que ela não consome, por questões fitossanitárias, ela não consome, ela é proibida o consumo desses agrotóxicos na União Europeia, mas ela exporta, e o Brasil é o segundo importador e consumidor desse agrotóxicos produzidos pela União Europeia. Também olhando a questão de insegurança alimentar, é importante falar, a FAO apresentou dados que mostram que no Brasil 43,1 milhões de pessoas vivem em situação de insegurança alimentar moderada no país, um aumento, se você for ver no gráfico da esquerda, de 37,5 para 43,1, é um aumento considerável nos últimos anos. O IBGE lançou também, no final da semana passada, um dado em que em que apresenta que 10,3 milhões de pessoas estão em situação de fome no Brasil, um aumento de 3 milhões dos últimos anos. E isso aliado a extinções de espaços. O Gonçalo estava falando muito bem sobre a diminuição de espaços de participação da sociedade civil em ambientes internacionais. A gente também tem a mesma coisa acontecendo em ambientes nacionais. Extinção do Conselho Nacional de Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional foi uma das primeiras medidas, e que trouxe um impacto enorme na questão da sociedade civil dialogando com o governo para políticas públicas, tanto de abastecimento alimentar, para a promoção de soberania alimentar e nutricional. Aqui eu peguei só um dado para comprovar essa questão também das políticas e do orçamento, da diminuição, que isso tem a ver com a questão da insegurança alimentar. O PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa em que essencialmente compra alimentos da agricultura familiar e dando ênfase nos alimentos agroecológicos, alimentos orgânicos, para escolas, hospitais, ou seja, provém alimentos de qualidade, alimentos daquela localidade para esses equipamentos públicos. Desde 2012, se você for ver, e principalmente a partir de 2014, você vê uma diminuição de investimento grande, tanto em número de valor, mas também no número de agricultores. E isso gera um impacto nessa agricultura familiar, isso gera impacto na alimentação, e isso gera uma combinação de complicações que tem como consequência essa questão da insegurança alimentar. E isso tudo pela definição ou pela primazia, pelo modo de produção, principalmente voltado a esse agroexportação. Você tem como a questão do orçamento e do desmonte. Como eu disse, você teve um documento produzido pelos servidores de órgãos ambientais federais denunciando o desmonte, e aí você tem dados que eles comprovam tanto de exoneração de fiscais ambientais, de perseguição, mas também de redução de orçamento, de mudanças nessas políticas. Teve um caso que ficou bem emblemático ano passado das discussões do governo com o INPE, que produzia dados na questão das queimadas, e o quanto isso acabou acarretando na saída do diretor do Instituto. O Ministério do Meio Ambiente gastando apenas 0,4% dos recursos livres até agosto de 2020, de 26 milhões, apenas 105 mil foram gastos. E um dado também impressionante, que o governo tinha autorizado 6,2 milhões para produção de estudos de mitigação e adaptação à mudança climática, e nada foi gasto até o momento. E o que isso impacta quando você tem um debate sobre negociações de Mercosul, União Europeia, onde tem essa questão climática, essa questão ambiental apresentada, né? O que isso traz de impacto, e o que isso traz de impacto para aquelas populações que estão em situação e precisam
trabalhar com essa discussão sobre adaptação, principalmente a mudanças climáticas. E também a questão de, mesmo com os recordes de queimadas, o IBAMA executando apenas 55% dos recursos para a prevenção e combate às queimadas. Isso, pensando que ano passado você tinha um orçamento 2 vezes maior, ou seja, com um orçamento menor ainda gastou menos ainda. Você tem ainda na questão do desmatamento e perda da biodiversidade, acho que esse é um tema que está bem colocado atualmente, mas você tem um desmatamento crescente na região da Amazônia, várias seguidas de alta desde de maio de 2019 até junho de 2020, um aumento de 34,5%. No Pantanal, você tem, somente neste ano, 2.300.000 hectares de desmatamento. Para ter em efeitos de comparação e de visualização, significa, para quem gosta de futebol, significa a perda de 2.300.000 campos de futebol, 2.300.000 maracanãs em apenas um ano, ou mais até do que o tamanho do estado de Sergipe, para ter uma ideia do tamanho dessa questão do desmatamento. E você tem a questão também, ali você vê a perda de vegetação, isso nos últimos 35 anos da vegetação, um aumento muito forte na questão no Cerrado, e aí o Cerrado, porque é um dos biomas onde você tem o menor número de unidades de conservação, processos de reserva legal, então você tem um aumento ali de desmatamento, de captura daquela terra para produção agropecuária forte. Falando um pouco da mineração, o aumento da questão da barragem, os impactos, você tem um aumento significativo do número de barragens em situações críticas. A gente teve Brumadinho, a gente teve Mariana, e se isso não foi ainda suficiente, você tem vários casos, aumento desses casos potenciais de acidentes. De 2018 para 2019, por exemplo, 2018 a gente teve 3 acidentes e 2 incidentes, 2019 a gente já teve 12 acidentes e 58 incidentes de barragens em 15 estados, para você ver a complicação da situação. E mais de 60% das barragens não possuem sequer informações suficientes para definir ou não se são submetidas à política de segurança das barragens. Então, você tem uma falta de fiscalização, você tem uma falta de informação e você tem um aumento de situações críticas nessa questão da mineração. Eu estava falando da questão do lixo e plástico no começo. A gente tem um aumento exponencial da produção de lixo plástico. E é interessante que nos últimos 20 anos, desde 2000, a gente produziu mais de 50% do lixo plástico em todos os tempos. Ou seja, consumimos cada vez mais plástico, um plástico que tem uma vida muito longa, e para onde esse plástico tem ido e o que isso impacta no meio ambiente, o que isso impacta nas populações, se for pensar nos oceanos, a população de pescadores e daqueles que vivem naquela região, ou na questão dos catadores, como eu coloco aqui. O Brasil é o 4º maior produtor de lixo e produz 1 quilo de lixo plástico por semana, cada brasileiro. 8%, 6 milhões de toneladas de lixo ainda não é nem sequer coletado, e 40% do lixo que é coletado não contém medidas necessárias para garantir a integridade do meio ambiente da população local. Mais de 3 mil municípios de 5.500, essa é a realidade que a gente tem. Só finalizar a parte de impactos, eu não vou deixar todo mundo depressivo, depois eu falar um pouco sobre pontos para fazer a transição e algumas experiências. Então, você tem a questão do direitos a território, você tem a criação de Conselho Legal da Amazônia sem participação da sociedade civil, a questão da participação normalmente aqui bem forte, a questão de uma pressão para a liberação de mineração em áreas indígenas e unidades de conservação, e veta projetos de leis que asseguravam medidas emergenciais, principalmente para essas populações indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais. Acho que eu vou um pouco mais rápido pela questão do tempo, depois a gente pode falar, mas... E por causa disso, eu acho que para
ultrapassar e para superar essa crise sistêmica, a gente tem que ir para além do que o sistema pode propor. A gente tem que repensar a nossa forma de relacionar com a natureza, repensar a nossa forma de se relacionar com a sociedade. Há quem diga que é preciso um novo contrato social e repensar esse modelo. E eu queria trazer um pouco alguns elementos, seja por políticas, seja por movimentos que são importantes. Acho que o primeiro de tudo é a questão do fortalecimento da sociedade civil e da participação da sociedade civil, com o protagonismo das mulheres para a defesa dos bens comuns. Então, como a gente pode fortalecer essas a partir de políticas, e aqui eu dou alguns exemplos. A gente primeiro precisa dar voz, protagonismo e espaço da sociedade civil, esses grupos mais afetados principalmente. E existe uma questão bem interessante quando houve vazamento de petróleo na costa brasileira, um grupo chamado Intervozes, eles fizeram uma avaliação sobre toda a comunicação pelos repórteres, jornalistas, sobre esse caso, e de todos os ouvintes, todas as pessoas que foram ouvidas nessas reportagens, só 5% foram de grupos impactados diretamente pelo vazamento. Ou seja, as pessoas que sofrem, as pessoas que são afetadas, elas não têm voz, elas não têm muita participação nesses processos. E como é que a gente pode mudar essa participação? E um dos casos é restabelecer mecanismos e espaços formais de diálogo sociedade civil e governo, seja em nível local, seja em nível estadual, nacional. E a gente fala até, como o Gonçalo lembrou muito bem, em nível internacional, como a gente pode restabelecer esses espaços, restabelecer essa participação em diálogo. Eu coloquei como exemplo o CONSEA, o Conselho Nacional de Soberania e Segurança Alimentar, em que eu participei durante um período e pude acompanhar a importância que teve para a construção de políticas públicas e para retirar o Brasil do mapa da fome, que infelizmente hoje retornou. E a importância, o Brasil era um exemplo, inclusive o próprio Conselho era algo que era estudado em países da África, em países da América Latina, como um exemplo de participação da sociedade civil, e construção de espaços de diálogo também com esses povos indígenas, quilombolas, outros povos tradicionais, para a defesa dos territórios. Eu coloco aqui também alguns grupos que são importantes nesse debate de fortalecimento, pensando em fortalecimento da sociedade civil. Tem 6 grupos aqui, cada qual com uma temática diferente. Você tem o Campanha Permanente contra os Agrotóxicos pela Vida, que apresenta esse debate e os impactos sobre agrotóxicos. Tem vários materiais sobre isso, fazendo a conexão também sobre a questão internacional de importação e exportação de agrotóxicos. Você tem o Sem Cerrado, Sem Água, Sem Vida, que é uma outra campanha pela preservação do bioma do Cerrado e a luta para aumentar a área de preservação desse bioma. Você tem o Grupo Carta de Belém, que trabalha o direito da terra e território frente às crises ambiental e climática, e é interessante porque também fazendo as conexões com o processo de negociações internacionais climáticas e ambientais. Você tem a Ação Coletiva Comida de Verdade, que está fazendo um trabalho de mapeamento de abastecimento, experiências de abastecimento, de produção e consumo local, bem interessante. E você tem a Articulação Nacional de Agroecologia, que eu vou falar um pouco mais sobre ela agora, sobre a questão da agroecologia, que reúne várias organizações e redes que promovem essa experiência de uma nova forma de produção. E porque, quando a gente falava sobre a crise, falava-se que ela tem o Gonçalo mesmo apresentou sobre a questão de alimento e agricultura, muito porque houve uma opção por busca um modelo agroexportador, um modelo voltado à mecanização, a grandes monocultivos, mas, ao mesmo tempo, você também tem um crescimento de um movimento e de uma ciência, que é a agroecologia,
que ela baseia tanto a parte de ciência pura, mas também com a parte da experiência prática dos agricultores, que busca, de uma forma sustentável, produzir alimentos que são tradicionais, mantendo aquela cultura, mantendo aquela tradição, alimentos que são saudáveis, alimentos que são nutricionais, que não impactam ao meio ambiente. Então, a agroecologia ela vem como um modelo sustentável, ela vem como uma alternativa a esse modelo que a gente tem, e uma alternativa que pode trazer maior... Se discute a questão da produtividade, apesar do modelo agronegócio sempre dizer, agroexportador sempre trazer que a produtividade como carro-chefe, a gente tem a agroecologia também apresentando a produtividade pela diversidade, porque você pode produzir na mesma localidade diferentes produtos, dependendo do momento, do ambiente, e você tem esse agroecologia como ciência prática e movimento social. Aqui são algumas políticas que compõem, e é interessante porque a gente fala, é muito interessante como alternativa, mas como é que a gente consegue estimular isso, como é que a gente consegue colocar isso em nível nacional, pensando em política pública. E você tem várias políticas que já existem nesse caso, tem, como eu falei, a política de aquisição de alimentos, a política nacional de alimentação escolar. Hoje, com a pandemia, essa política ficou bastante evidência, porque quando a gente tem as escolas fechadas e a impossibilidade de algumas famílias de poderem se alimentar na escola, você vê o quanto importante essa alimentação escolar para uma grande parte da família brasileira. E você tem, na questão de recursos hídricos, uma questão muito forte na política de convivência ao semiárido, esse programa 1 milhão de cisternas, que é como você pode captar a água da chuva. É uma política que foi construída pela sociedade civil, que, a partir de um diálogo com o governo, se transformou em lei, mas que a implementação é ainda pela sociedade civil, e que, a partir de mutirões que elas fazem, constrói essas cisternas de captura da água, e a família que era dependente do governo para a água, hoje ela se torna gestora da própria água. É um trabalho bem interessante. Já mais de 600 mil cisternas, principalmente no semiárido brasileiro, já foram construídas, e esse programa continua. Então, programas como esse são programas que precisam ser incentivados, fortalecidos. E uma outra questão, acho que é importante falar, a gente só consegue ter um modelo sustentável se a gente trabalhar com a questão com enfoque feminista. E enfoque feminista é dizer, repensar os espaços, as cidades, sob uma ótica a partir de gênero. A gente sabe que as cidades foram construídas principalmente por uma visão masculina, uma visão antiga de que o homem trabalha enquanto a mulher fica em casa, do privado e do público. Tem que se repensar todo esse processo, repensar toda essa questão dos espaços e repensar como os serviços públicos também podem ser acessíveis e sensíveis às questões de gênero, às questões das mulheres. A gente vê quantos casos de transporte, assédio, e entre outros. Então, como a gente consegue fazer esse trabalho. E também a divisão justa do trabalho doméstico. Eu acho que também nessa questão da pandemia ficou bem claro esse debate sobre essa questão da divisão justa do trabalho doméstico, sobre a sobrecarga em cima das mulheres com as escolas e creches fechadas, com um trabalho para além do trabalho normal. Há um aumento considerável de mulheres que deixaram de trabalhar para cuidar da família, e o que isso impacta numa economia, o que isso impacta na vida das mulheres e na vida dessas famílias. Então, como a gente consegue fazer uma redistribuição desse trabalho doméstico. E na questão de lixo, existe, obviamente, um esforço coletivo de governo, de sociedade civil, individual,
mas é preciso que a gente haja uma política de redução de produção de uso de plásticos, uma eliminação de plásticos descartáveis. Quando a gente entra em supermercados, e vê a quantidade de plástico descartável em cima de alimentos que somente serve para proteger, e você tira e joga fora, e aquele plástico dura 50, às vezes centenas de anos. Então, eliminação desse tipo de plástico por outras formas mais sustentáveis e pôr em prática uma questão de sistema de logística reversa que existia antigamente, quando você tinha, por exemplo, garrafas de vidro, que você comprava uma garrafa de vidro, devolvia essa garrafa de vidro e consumia, e a empresa que produzia a garrafa de vidro era responsável por coletar aquele vidro. Com plástico, mesmo que há essa política dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela não é posta em prática. Então, essas garrafas PET e outras, você tem a proliferação sem uma responsabilização por aquele que produz. Então, existia essa logística reversa em que essas pessoas são responsabilizadas para fazer, é importante. Terminando por aqui, depois a gente pode continuar falando sobre outros pontos. Obrigado. Marcelo, muito obrigado. Então, já temos duas perguntas no chat, mas antes de ler, gostaria de perguntar para o reitor André se ele quiser fazer alguma reflexão para alimentar o debate. Depois vamos recolher ainda outras perguntas e depois ler todas juntas para os nossos palestrantes. Bom, Nico, vou fazer, como sempre, algumas provocações. Primeiramente, já agradecer a participação tanto do Gonzalo Berron quanto do Marcelo Montenegro. Acho que as duas falas elas se aproximam muito e são muito estimulantes para um debate no dia de hoje. E aí, aproveitar nessa provocação, tentando fazer aqui uma conexão entre essas duas falas. Inicialmente, o Gonzalo fez uma boa demonstração, né, da formação dessa relação multilateral desde a Segunda Guerra Mundial, com a formação da ONU e, consequentemente, de todos os organismos internacionais multilaterais, que, de uma certa forma, e aí começa a minha provocação para os nossos dois palestrantes do dia de hoje, confirmaram e mantiveram um poder de fala para um grupo de agentes políticos. Então, vamos pegar o caso lá da ONU, como bem evidenciado pelo Berron. Se nós olharmos o Conselho de Segurança da ONU, existe um grupo de fala de países que, querendo ou não, permaneceram na liderança de fala na geopolítica mundial nesses últimos 70, 80 anos. E que, de uma certa forma, levam aos demais países os seus interesses políticos. Nada mais coerente do que a pessoa que tem o poder de fala nos organismos multilaterais acabar, por vezes, mantendo seus interesses geopolíticos, né, dentro dessas relações. E aí nós levamos isso a um problema que é o problema, hoje em dia, da própria sustentabilidade, né, ambiental. Se nós pensarmos em países que ainda apresentam grandes áreas de preservação de bioma, a grande maioria desses países são países ainda em processo de desenvolvimento econômico, né? E isso gera uma pressão muito forte sobre esses países em relação ao próprio desenvolvimento das suas sociedades. E aí, fazendo um pouco o contraponto aqui, né, a aproximação, melhor dizendo, com a fala do Marcelo Montenegro. Se nós pensarmos, né, nessa dupla pressão, né, dos agentes políticos internacionais para a manutenção dos seus interesses e dos países em desenvolvimento para se buscar um desenvolvimento econômico, me parece que nós temos aí estabelecido efetivamente um antagonismo, né, de interesses, onde países já desenvolvidos querem manter, né, relações de status quo e países em desenvolvimento querem chegar ao nível de desenvolvimento econômico e social desses mesmos países. E aí geram alguns elementos, algumas complicações.
E aí vou até pegar o próprio exemplo que o Marcelo colocou ainda há pouco para a gente em relação ao agrotóxico. Né? Me parece um pouco contraditório, né? E aqui deixando como provocação mesmo, né? Um conjunto de países dizer, olha, não pode se usar esse conjunto de agrotóxicos, né? Porque esse conjunto de agrotóxicos não causam problemas à saúde, causam problemas ao meio ambiente, mas eu não impeço a venda desse mesmo agrotóxico para outros países em desenvolvimento, que são países produtores de alimentos, e que com isso, né, né, vão ter um crescimento exponencial da sua produção agrícola, até como uma forma né, de possibilitar esse crescimento agrícola. Então, assim, me parece, e aí eu gostaria de fazer essa primeira provocação a ambos, que essas relações multilaterais talvez não tenham dado efetivamente um equilíbrio de voz, né, a todos os agentes. Isso gera um certo desequilíbrio, em especial na questão da sustentabilidade ambiental. E da sustentabilidade ambiental levando a um desequilíbrio econômico. Um dado que o Marcelo colocou, e é um dado real, né, a fome tem aumentado no Brasil nos últimos anos, em especial por causa da crise econômica que nós vemos vivendo no Brasil. Quer dizer, desemprego gera perda de renda se reflete em perda de qualidade de alimentação. Logicamente, existem outras políticas envolvidas, e isso não é uma coisa simples, né, de ser aferida, mas existe uma correlação entre economia e capacidade de alimentos, né, em especial das comunidades de mais baixa renda no Brasil. Nós somos um país pobre, isso afeta diretamente essa capacidade alimentar de uma parcela significativa da população brasileira. Então, essa seria uma primeira provocação. Eu tenho uma outra provocação, que eu já vou deixar aqui, Nico, e aí acho que fica mais fácil para poder encaminhar diretamente né, a fala deles em seguida. Eu compreendo, sim, que nós temos aqui um problema talvez muito grave, né, em relação à fixação de políticas nacionais. Então, seja de preservação dos biomas nacionais, seja em relação ao controle de lixo, acesso à água, até refletido, de certa forma, em políticas tributárias. Então, se tributa de uma forma muito pesada e regressivamente, por exemplo, alimentos no Brasil. E isso afeta, sobretudo, as camadas mais pobres no Brasil do que camadas mais ricas. Então, quando você tributa alimentos no Brasil, você faz com que o mais pobre, as camadas mais pobres, acabem sofrendo uma pressão econômica desproporcional em relação, né, a essas camadas mais ricas no Brasil. E aí a minha segunda provocação é o quanto que efetivamente países desenvolvidos, né, ou entidades, né, multilaterais estão efetivamente, né, preocupadas com esse processo de desenvolvimento desses países subdesenvolvidos. Vou colocar aqui, né, passamos por uma grave crise econômica no Brasil. O Gonzalo, argentino, sabe que a situação da Argentina vem desde, eu acho que de crise fiscal vem desde o final do governo Menem, com a quebra da dolarização. Então, o nível de economia da Argentina ela vem sofrendo perdas significativas, e me corrija se eu estiver errado, Gonzalo, pelo menos nos últimos 30 anos, quase. Então, isso reflete efetivamente num processo de pobreza extrema em algumas regiões da Argentina, afeta a capacidade industrial, afeta a capacidade de desenvolvimento econômico. Isso aumenta uma pressão sobre o Estado, porque com um pior nível econômico, um maior nível de pobreza, aumenta a pressão sobre a atividade social do Estado. Isso aumenta uma pressão sobre o Estado ter receitas. Para ter receitas, precisa ter tributos. Para ter tributos, precisa onerar a sociedade. Então, me parece um círculo vicioso, em especial para países, né, subdesenvolvidos que estão enfrentando, desde esse período, uma grave crise econômica. Então, aqui eu já deixo essas duas provocações iniciais para poder ouvi-los. Gonzalo ou Marcelo, quem gostaria de começar? Gonzalo. Sim, obrigado, André. Obrigado, Nicolo.
Bom, o que você tá falando do poder, né? É um pouco isso. E aí é a grande questão eu acho que é a resposta para duas questões, porque aqui o que está por trás sempre de um equilíbrio do sistema é o equilíbrio de força que sustenta aquilo, né? Então, justamente o que acontece hoje é que esse equilíbrio mudou de um equilíbrio ex ante, ou seja, o que nós tínhamos antes, para uma coisa nova que ninguém sabe muito bem como vai ser, e justamente esse é o problema. Agora, acabei de ler aqui um colega meu que trabalha lá em Nova York, ele disse, não, bom, o discurso do Trump é a nova Guerra Fria com a China. É isso, entende? É o novo equilíbrio. Agora, os países em desenvolvimento, nessa bagunça, vamos dizer, nesse jogo, têm algumas chances. Vamos supor, o equilíbrio da Guerra Fria. No equilíbrio da Guerra Fria, você tinha a opção de ir para um lado ou ir para o outro. O fato de você ter essa opção fazia com que os dois polos brigassem para ter você junto. E isso aí significava benefício sempre. Então, os países, vamos supor, latino-americanos, que em geral eram todos pró-ocidentais, pró-americanos, e falam, bom, mas veja bem, eu vou por aqui, vou para os não alinhados, eu me aproximo do polo soviético, não. Aí, então, os Estados Unidos ou faziam pela força, que isso aí, bom, aí não tem privilégio, ou faziam via algum tipo de benefício, né? Teve, você sabe, os que estudaram relações internacionais sabem que teve Aliança das Américas, eu acho que se chamava, que era todo um processo que promoveu uma institucionalidade americana, mas era um processo de manutenção de hegemonia, mas manutenção de hegemonia com alguns benefícios para esses países da América Latina. Obviamente, não é uma coisa que é fantástica nem nada, porque implica uma subservência, mas o que quero dizer é que existe essa possibilidade de ter um jogo. Hoje, essa possibilidade está dada no contraponto que a China está colocando efetivamente aos Estados Unidos. Então, hoje, por exemplo, você tem esse clash, esse choque de projetos hegemônicos, aí incluindo também a Europa, na África. Então, os países que não recebem apoio, ou subsídio, ou migalhas, vamos dizer, dos Estados Unidos ou da Europa, logo terão os investimentos chineses. Então, para nós, países em desenvolvimento, ou pobres, ou seja que for, o único jogo que nós temos é isso. E aqui na América Latina é assim também. Ou seja, quando o Brasil precisou, nesses últimos anos, de investimento de fora, não foram os americanos nem os europeus, foram os chineses. Então, essa é a margem de manobra e o jogo que nós temos. Nós temos outras estratégias, né? E durante o governo Lula e um pouco Dilma, com o chanceler Amorim, nós fizemos outro jogo no cenário mundial, que não era só de depender desses benefícios de um e de outro, né? De alinhamento carnal, como falava o chanceler Gitella, vocês devem conhecer, na época do Menem, e um pouco o que está fazendo o Bolsonaro agora com os Estados Unidos, a fazer uma tentativa de uma autonomia, de um jogo nesse cenário multilateral diferente. Só que para isso você também precisa de construir as condições, e as condições são BRICS, são cooperação Sul-Sul, são cooperação com os países árabes, a unidade da América do Sul, ou seja, ganhar um pouco um peso específico para poder, nesse cenário global, ter um outro tipo de jogo, né? Agora, isso aí se chama geopolítica, e vocês sabem como que é poder nudo e
nudo e cru, né? Isso aí também tem, obviamente, a variante militar, que é o extremo, né, da geopolítica. Em relação ao desenvolvimento, se a gente não se preocupa pelo nosso desenvolvimento, quem vai se preocupar? Então, isso aí é uma coisa que depende muito mais de nós. E depois, assim, tem um monte de agência internacional que diz, ou que foi criada, talvez, para cuidar do desenvolvimento, né? Tem um monte de agência, mas que, nas condições atuais, e talvez sem apoio político, não vão gerar. Ou seja, ali você tem que ganhar cada coisa que você queira obter. Por exemplo, FMI, ou seja, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial. A natureza desses empréstimos, que seria uma ferramenta para o desenvolvimento, não somos nós que falamos como vai ser. Nem sequer somos nós quem decide como esse dinheiro vai ser utilizado. Ou seja, os países em desenvolvimento têm, primeiro, que quase nunca chegam na presidência, no caso do FMI, né? E depois que o voto que nós temos é insignificante, tá? Ou seja, que obedece a outro tipo de questões, né? Então é um pouco isso, é uma questão que está no centro da geopolítica e por isso que você tem que desenvolver nesse cenário internacional estratégias para tentar de algum jeito se localizar, vamos dizer, nesse cenário. No caso brasileiro, a meu ver, nós tivemos várias tentativas de políticas um pouco mais autônomas. A que eu tive a oportunidade de vivenciar foi a que construíram Amorim, Samuel Pinheiro Guimarães e Marco Aurélio Garcia, que bom, se você quer ter uma atuação no mundo, a gente não pode ir sozinho, tem que fazer aliança com a Argentina para construir Mercosul, para construir a região sul-americana, e desde lá tentar equilibrar de algum jeito o jogo da geopolítica global em favor nosso. Obrigado, Gonzalo. Gostaria de deixar a palavra para o Marcelo, para ele poder responder. Sim, trazendo um pouco, acho que o Gonzalo falou muito bem nessa questão dos caminhos, e lembro muito bem, né, Gonzalo, quando a gente estava no processo há 10 anos atrás, 12 anos atrás, a geopolítica era completamente diferente, você tinha um fortalecimento de grupos como o G20, mas assim, dentro do próprio Mercosul também mais fortalecido, e como a sociedade civil naqueles espaços eram mais fortalecidos. Eu me lembro na época das negociações, porque falando sobre essa questão de como garantir o crescimento, mas é um crescimento, quando a gente fala em crescimento, é um crescimento sustentável, como o Gonçalo disse, se a gente não se cuidar do nosso primeiro, ninguém vai cuidar. Então, pensar qual a melhor forma de produção para o nosso território, para a nossa forma, que seja sustentável. Mas eu me lembro muito bem, dentro desses espaços, que era como a gente conseguia proteger a agricultura familiar e a segurança alimentar dentro das negociações internacionais, e como a gente fez... como foram os casos para discutir, principalmente algumas políticas, como a política do leite, naquele caso, em que a produção era eminentemente da agricultura familiar, e como a gente conseguiu, em debates e incidência política, conseguiu fazer isso, né, nesses espaços, quando a gente estava em outras localidades, de lutar para que a proteção da agricultura familiar fosse garantida. Pegando um pouco a parte eu acho que, pegando esse passo principal da sustentabilidade, eu acho que é uma questão fundamental a gente pensar, sim, a gente quer crescer, mas a gente quer crescer como, né? A gente quer crescer como aqui no Brasil, a gente quer se desenvolver como, e algumas pessoas, principalmente nesses estágios de crise, começam a apresentar formas de solução dessas crises que podem se tornar muito mais graves
em longo prazo. Eu falo isso principalmente na questão da financiarização da natureza, porque muitos dizem que uma forma de você conseguir sobressair e passar esse debate sobre preservação, esse debate sobre desenvolvimento e crescimento, seria a partir da financiarização, ou seja, transformar a natureza e criar mercados e construir a partir disso formas de você preservar e, ao mesmo tempo, gerando recursos. Só que há aí muitas implicações e há muitos questionamentos sobre, na prática, isso vai acelerar ou não processos, por exemplo, de conflitos agrários, porque você vai ter uma especulação ainda maior de terra, na concentração de terra, o que isso significa para aquela população tradicional, quilombola, que não é a proprietária da terra, mas sempre foi usufruiu daquela terra, o que isso significa para aquela população, o que isso significa para a própria preservação. Então, tem questões que são jogadas nesse debate que precisam de uma reflexão muito maior, um debate muito mais profundo do que somente trazer como uma solução, que muitas dizem solução verde, né? Eu falo isso porque tanto acho que a fala do André quanto a fala da Francesca no chat traz um pouco essa questão de vamos crescer como, ou a questão decrescer pensando preservar a questão da natureza. Eu acho que propostas estão sendo apresentadas, algumas propostas são apenas uma maquiagem verde sobre o que realmente sempre foi feito, e eu acho que o principal existem algumas, e eu tentei apresentar ali algumas soluções que podem fazer uma transformação radical sem necessariamente ter um impacto forte no meio ambiente. E eu gosto de bater nessa tecla da agroecologia, porque a agroecologia ela parece um processo de experiências de locais, mas a partir de grandes experiências locais e do fortalecimento dessas experiências locais, você consegue mudar essa forma atual de pensar produção a partir da exportação, principalmente a partir da produção de grãos. Se você pensar que o Brasil, 70% do que é consumido por produtos da agricultura familiar, e essa agricultura familiar só está em 25% do espaço, o que significaria com mais? O que significaria uma mudança de percepção da produção? E mudar a produção, você consegue mudar também os outros espaços. A gente tem pessoas que dizem, às vezes, né, de ser agroecologia um pouco utópico, né, pensar que pode ser um pouco muito para frente, mas a gente tem que ter mudanças agora que são para fora dessa mudança normal do sistema, de pensar que a solução é só criar mais um mercado, que a solução é só criar mais uma forma, colocar um remendo em cima da situação e passar por cima. A situação que o país, agora pensando na questão do Brasil, está, para se solucionar, ela tem que olhar para si, para a questão das políticas, e como a gente pode fortalecer esse modo de viver mais sustentável. Não sei se eu respondi tudo, desculpa. Marcelo, muito obrigado pela resposta. Eu gostaria de ler... temos várias perguntas no chat. Temos algumas da Francesca Tortorella e depois também do Bruno Melo. Então, vou ler da Francesca. Todo mundo. As informações foram muito interessantes, agradece. E fala, tenho uma pergunta mais geral sobre a sustentabilidade. Temos dois grandes problemas. A falta de acesso da maioria da população do planeta ao bem-estar econômico e um desenvolvimento que é já insustentável do planeta. Muitas práticas de mau governo complicam a situação, para não mencionar os que negam a crise ecológica. Mas sem falar dessas políticas contraproducentes, é possível imaginar um mundo com a mesma capacidade
e também velocidade para todos e que seja sustentável? Ou, e ela pergunta, ou o caminho do decrescimento é obrigatório? Então, como temos meia hora, vamos fazer também respostas de 5 minutos máximo e depois vamos ler as outras perguntas para assim vamos fazer uma conversa bem rápida. Marcelo? Sim, é um pouco do que acredito eu estava começando a falar, é um pouco como a gente pode pensar a nossa forma de sustentabilidade e produção com políticas que realmente promovam indo contra ao que a gente tem de sustentabilidade. Na apresentação eu falei muito, né, sobre essas políticas contraproducentes e sobre toda essa forma, mas tentei também apresentar, eu acho que entra um pouco aí nessa linha de o que a gente pode pensar. Não acredito se o descrescimento é obrigatório, mas a gente tem formas de produzir que continuam promovendo o crescimento sem necessariamente ser impactante à questão ambiental. Acho que a questão, como bati na questão da agroecologia, a questão da defesa da território e dos povos tradicionais são bastante importantes e de pensar que eu acho que tem uma rede que eu acabei falando muito rapidamente no grupo, na apresentação, que é pensar a questão do abastecimento, quando a gente pensa muito nesse debate sobre formas de produzir, formas sustentáveis, e hoje a gente vê uma volatilidade, por exemplo, muito grande do arroz, que virou até meme. Me lembro que há 10 anos atrás a gente tinha uma política que você tinha de abastecimento e que você tinha uma condição de superar determinadas crises como essa sem uma volatilidade muito grande, porque você tinha uma política de abastecimento forte. Mas, para além da política nacional, como é que a gente consegue construir experiências de abastecimento e formas de produção de economia circular local, que a gente consiga fazer esse processo desde o local, que eu acho que é fundamental para a gente poder ter um crescimento, mas um crescimento que seja a partir da comunidade, um crescimento que seja a partir da população. Acho que esse é um ponto fundamental. Obrigado, Marcelo. Gonzalo? A sua voz cortou, então eu não entendi direito alguma parte da pergunta, mas então, em termos de sustentabilidade global, aí tem várias questões no que tange a governança global e tal. A primeira coisa que nós temos que levar em consideração é a seguinte, que essa é uma decisão que tange aos Estados. E só no nível dos Estados é que esse debate deveria ser levado a sério, adiante, e que tange aos Estados de tomar essas decisões. Por quê? Porque os Estados deveriam ser, pela lógica na qual eles estão constituídos, aquele que tem capacidade de planejar e pensar no futuro sem necessariamente pensar no interesse imediato, que é a lógica dos negócios. Por que estou dizendo isso aqui? Porque uma das coisas que eu não acabei não falando, porque meu tempo acabou, é justamente esse, que um dos deslocamentos da governança global e o que a faz ainda menos democrática tem a ver com a introdução ou a invasão ou a ocupação, alguns falam da captura dos interesses empresariais e econômicos dentro do mecanismo da governança global. Seja eles através de uma introdução direta no mecanismo da institucionalidade multilateral, como são os da ONU, através do chamado
multi-stakeholderism, que traducido em português ou espanhol é a governança multipartes, na qual as empresas e supostamente a sociedade civil, só que há uma assimetria grande entre uma coisa e a outra, começa a fazer parte da governança ou do mecanismo da governança global. Isso aí está naturalizado recentemente como uma das formas na qual nós temos que sair, nós poderíamos sair das crises, resolver os problemas da humanidade, porém, sempre é bom lembrar que a empresa tem como fim o lucro. E o lucro, ainda mais na época do capitalismo financeiro, é um lucro imediato. Então, o imediatismo se contrapõe a soluções estruturais de longo prazo, que são aquelas que nós precisamos para lidar com a sustentabilidade. Isso aí é o conflito que temos no Brasil, onde você tem o interesse do agronegócio imediato para expandir a produção agropecuária, que se colide com o meio ambiente, né? A sustentabilidade. Né? Então, essa participação, essa decisão é uma decisão dos Estados. Os Estados também são ameaçados e capturados, em muitos casos, pelos interesses econômicos. Aqui, no caso do governo Bolsonaro, há uma identidade praticamente explícita entre... o ministro da Agricultura era um produtor agropecuário, ou seja, tem uma bancada específica, e ali nunca você sabe quem é quem, se é uma autoridade pública ou é um agente do mercado ou dos agentes econômicos colocados ali. Então, isso aí no nível da governança global também é um problema, ainda mais porque os Estados deixaram de financiar o sistema internacional e só financiam programas específicos que são da conveniência deles, ao invés de um financiamento institucional. E isso aí deu lugar, primeiro, a uma perda da capacidade de gerar política desse sistema internacional. Esse sistema internacional, institucional, depende cada vez mais das doações marcadas, earmarked, se fala em inglês, de alguns estados e das fundações, ou das empresas, que então acabam determinando qual é a agenda que é levada adiante. Isso aí o Marcelo pode falar, porque ele durante muitos anos estudou a questão da FAO, da alimentação e tal. Ali há uma briga enorme. Por quê? E na área da saúde também, porque há como uma paralelização dos sistemas internacionais de saúde, educação e alimento, que decide para onde vão os fundos. Então, se é o fundo para o lado da nutrição, e a nutrição implica os interesses da Nestlé, como leite em pó e coisas desse tipo. Então, no caso da sustentabilidade, é mais ou menos a mesma coisa. Então, você tem um clash entre a necessidade do planeta e economia verde, que é orientada pelo lucro das empresas. Então, você não é que não possa ter companhias ou interesses privados na equação, é que quem tem que mandar é o interesse público, ou seja, das autoridades eleitas democraticamente. E só desse jeito é que nós vamos conseguir manter algum equilíbrio. Obrigado, Gonzalo. Vou ler a primeira pergunta do Bruno Melo, e depois vamos passar para a segunda do Bruno Melo e depois para a segunda da Francesca, porque assim vamos ter uma ordem, vamos passar por os temas que são diferentes, que foram perguntas colocadas aqui no chat pelos participantes. Então, o Bruno Melo pergunta se o sistema multilateral não está sendo capaz de endereçar soluções para os problemas mundiais da atualidade. Quais seriam as alternativas possíveis para a cooperação entre os Estados em diversas matérias, de modo que haja uma participação das comunidades locais e preservação dos interesses nacionais de cada nação? Gonzalo e também Marcelo, gostaria de pedir respostas um pouco mais curtas, porque assim vamos responder para todas
No, e so que o tempo está acabando, para tentar responder para todo mundo. Gonzalo, por favor. Tá bom, começo eu, Marcelo, tudo bem? Vou tentar ser Sim. curto, não consigo muito, mas tento. Não, bom, a pergunta que ela está fazendo é a pergunta que se faz muita gente, porque, como eu falei, é uma crise de legitimidade, de democraticidade do sistema internacional e tal. Ali tem um monte de soluções e de propostas. Aliás, em virtude do 75 aniversário da ONU, tem um monte de documento, proposta e tal. Eu levantei algumas delas antes de vir aqui, mas, por exemplo, tem um grupo de think tanks e tal que propõe que tenha uma rede parlamentar global, ou seja, um mecanismo parlamentar global, que de algum jeito seja um contrapeso às decisões dos executivos, que são fundamentalmente que compõem a Assembleia Geral e tal. A meu ver, outra dessas decisões seria entender que o Conselho de Segurança não pode ser mais o que é, que a resolução não é trazer novos membros, mas ter um sistema que seja mais democrático. E depois tem um outro problema, que é o problema da eficiência, né, ou da eficácia do mecanismo. Então, tem gente que propõe, por exemplo, que tem um conselho de segurança da saúde, que tem um conselho na área econômica muito mais forte, com capacidade executiva e operativa, e assim por diante. Ou seja, ideias tem muitas. Eu acho que, eu sempre falo, o nosso mundo se constituiu com as soberanias estatais, né? Esse aí continua sendo um nó a ser resolvido, porque como o mundo atualmente tem dinâmicas, sobretudo econômicas e ambientais, que ultrapassam a alçada dos Estados nacionais, há um clash, não, entre a jurisdição internacional e os Estados. Então, tem que ser iniciada uma negociação entre essas duas, entre esses dois espaços, que tem que envolver, sim, a questão da soberania do povo, ou seja, da democracia e de quem vai decidir lá na Assembleia Global. E qual é a conexão entre essa Assembleia e um cidadão em um Estado. Então, há muita coisa para ser pensada ali, mas são questões que são fundamentais, que tem que considerar, como eu falei, os princípios democráticos, né? Sim. Obrigado, Gonzalo. Marcelo? Sim, o Gonçalo acho que falou muito bem essa questão, e principalmente a parte das experiências, sem experiências de governança local. Me lembro muito do trabalho de direito, da luta pelo direito à cidade, como a gente busca processos de participação e de trabalho junto com governos locais e as comunidades para pensar a cidade como direito coletivo, e tem experiências nesse espaço importante que preservam a soberania dos povos e a participação dessas comunidades locais dentro dos processos. Eu acho que é olhar para essas experiências, é investir mais nessas experiências, é apoiar mais e compartilhar. Nicolas, se eu posso, porque a segunda pergunta dele também acho que tem uma conexão muito com o que eu vou falar. Então, se quiser, eu posso já... Sim, então vou ler a pergunta, Tá. assim todo mundo pode ouvir. O Bruno Melo faz outra pergunta, assim o Marcelo depois pode responder também a essa. Iniciativas como a da integração Lavoura Pasto Floresta, pesquisada pela Embrapa, seriam alternativas válidas à redução de emissão no agronegócio? E depois ele pergunta, como o pequeno produtor poderia ser inserido nesse modelo de produção? Então, eu acredito que
tem muitas iniciativas que estão em curso. Eu acho que esse LPF, que é a Iniciativa de Integração Lavoura, Pasto e Floresta, é uma delas, que tem sido investigada de forma, pesquisada de forma mais ampla. A Embrapa lançou um documento grande, mas é preciso dar uma olhada por exemplo, nessa experiência de uma forma mais ampla, porque você olhar a integração pecuária, lavoura, pasto e floresta no bioma, por exemplo, dos Pampas, é diferente você pensar isso na questão da Amazônia e pensar isso na questão do Cerrado. Cada um tem sua forma diferente e em alguns casos você tem, sim, até experiências que podem ser sustentáveis, mas você tem outros casos que é apenas uma outra roupagem, por exemplo, de grandes produtores de soja que utilizam isso como uma forma simplesmente de ganhar um extra com a produção de pecuária, e isso não muda o que é o essencial, que é o repensar a forma de produzir, que é o repensar essa forma de modelo de produção. Acho que precisa de mais pesquisa em cima disso. E tem casos interessantes, não tem casos. Assim como também toda a questão de rastreabilidade, que é um dos pontos também que tem sido cada vez mais investigados, que é como você consegue rastrear que produtos estão sendo produzidos aqui, alimentos estão sendo produzidos aqui no Brasil, por exemplo, são originários ou não de espaços onde tem queimados, onde não tem queimadas, e como é que isso traria. Tem toda uma questão que, a princípio, pode ser interessante, porque você saberia da onde veio aquele produto, rastrear, mas você também tem todas umas questões ligadas a dados, né? A coleta de dados, o que isso significa dessa coleta de dados. Você tem a questão de que não há também, em alguns casos, mesmo que você consiga chegar em determinado local da onde foi produzida aquela pecuária, você tem questões de a própria fazenda que construiu, que produziu aquele gado, ela pode dizer que foi de uma fazenda, de um espaço que parte dele é de um bioma, parte de outro, ou parte de uma área de outro, e como é que isso aparece no produto final. Então, tem muitas questões aí que são temas iniciais e temas que precisam de maior pesquisa. Tem sido a sociedade civil, a partir alguma daquelas redes que eu apresentei, tem começado um debate sobre isso. Nós, da Fundação Boa, também temos iniciado esse debate, vamos produzir alguns materiais sobre isso para o ano que vem também, e a gente vai compartilhar nas nossas redes também essas informações. Obrigado. Sì, assim vamos também encaminhar para os participantes da cátedra. Gonzalo, posso ler já a próxima pergunta? Ou você gostaria de responder também sobre esse assunto do agronegócio? Ok. Não. Então, vou ler. Obrigado. Vou ler uma reflexão que vai claramente ser concluída com uma pergunta da Francesca Tortorella. Ela escreve: com a necessidade de comportamento de acordo com a ética ecológica, mas às vezes me parece que isso não é possível em determinados ambientes. Um exemplo extremo pode ser este. Estive na Camboja e só havia plástico e nenhuma coleta separada. É irrealista pedir a uma população que vive na pobreza que preste atenção a esses problemas. Mas para dar exemplo menos extremo, na França, o movimento dos colegas Castellos nasceu precisamente do aumento do custo da gasolina. Para os cidadãos da cidade onde o transporte funciona, tudo está bem, mas para aqueles que vivem no campo, e mesmo em regiões isoladas, é muito difícil pensar em ir trabalhar de bicicleta. Como falar com as populações mais pobres e mais isoladas? Como explicar um enorme problema que afetará primeiro as populações mais frágeis? Quem gostaria de responder primeiro? Gonzalo? Sim, por isso foi que eu falei sempre que são decisões
públicas e não orientadas pelo bem público, né? Porque só essas decisões são decisões que consideram os diversos interesses, não só uma parte dos interesses. Não só os interesses econômicos, não só os interesses ambientalistas ou da sustentabilidade mais extrema, que esquecem de que no meio há pessoas, né? Então, esse é o grande dilema, né? E esse aí é o grande equilíbrio e sabedoria dos estadistas, né? Um pouco essa seria a grande questão. No debate internacional, e isso aí o Marcelo também sabe muito bem, há um clash, né? Um choque, uma contraposição forte entre os países em desenvolvimento, que têm um direito ao desenvolvimento e a usar os seus próprios recursos e bens, aqui na África, em muitos lugares da Ásia e tal, com o desafio da sustentabilidade. Então, esse é um debate aberto, vivo, muito disso aí depende, por exemplo, da questão da transferência tecnológica. Os países desenvolvidos que têm capacidade para gerar tecnologia querem fazer um negócio disso, enquanto obrigam a gente a aceitar condicionalidades ambientais, não aceitam ou querem vender ao invés de socializar as inovações tecnológicas que facilitariam trazer um desenvolvimento sustentável para todos. Então, é um debate econômico, é um debate político, há soluções, só que se precisa de capacidade de olhar para frente, não no imediatismo, e de solidariedade, vamos dizer o que é, né? Então, não é que não tenha, mas precisamos trabalhar muito, e um dos grandes fatores para isso é ganhar os corações da população. Entender que não pode só pensar em si mesmo, que tem que pensar no planeta, mas também nas pessoas que habitam no planeta. Então, assim, conseguir uma equação mais equilibrada. Obrigado, Gonzalo. Marcelo, por favor. Sim, acho que é isso. Eu acho, o Gonçalo mesmo falou sobre essa parte principalmente da transferência de tecnologia. É uma alternativa, mas é um debate que acontece. Não existe solução mágica, não existe solução da gente chegar e falar, olha, é assim, é um ponto, até porque também para cada contexto, cada localidade, a diferença, a resposta é diferente. A gente também não pode pensar que existe uma resposta única para todos, uma resposta única para todas as regiões. Cada situação, cada contexto. Existem contextos, por exemplo, de uma transição de uma região carvoeira na Alemanha, em que hoje ela é um grande centro de turismo, e modificou toda a estrutura da local, ou pelo menos toda a região, que era uma região de produção, onde a maioria das famílias trabalhavam nesse setor, para um setor turismo onde você tem, onde se fez uma transição para esse modelo, mas não é uma questão fácil, é um debate que tem que acontecer de comunidade para comunidade, pensando no que seria de forma melhor para a sociedade, e a partir daí quais são as experiências, preservando o direito territorial, preservando a soberania, preservando toda essas linhas, esses princípios em todas essas discussões. Marcelo, muito obrigado. Antes de fazer um pequeno comentário para fechar esse dia da cátedra, gostaria de tirar uma foto com todos os palestrantes. Obrigado. Então, antes de deixar a palavra para o reitor André e fechar esse segundo dia da cátedra, gostaria de agradecer primeiro os palestrantes
e também os nossos participantes. E acho que entre ontem e hoje, ontem tivemos os palestrantes da Confederação Sindical Internacional e da Ligi Itália, e com eles abordamos as questões tanto estruturais quanto atuais das questões econômicas e sociais, e vimos quais são os desafios e também as oportunidades que tanto os sindicatos quanto as empresas estão enfrentando nesse momento de pandemia global. Vimos também as críticas aos modelos econômicos atuais, vimos as críticas também aos modelos tributários atuais. E hoje colocamos um outro elemento a mais na cátedra, ou seja, vimos a crise do multilateralismo e como a falta de democracia dentro da governança global leva a uma dificuldade a enfrentar as crises que são sistêmicas, porque tivemos a crise econômica, temos ainda aquela energética, climática, a sanitária, e ao mesmo tempo fizemos uma análise entre a questão bem de ciências políticas do poder junto com a relação sobre o desenvolvimento. Um desenvolvimento que não pode ser, que precisa ser autodeterminado pelo próprio país, porque claramente senão vão entrar outros tipos de interesses, e que seja um desenvolvimento visto no longo prazo, ao contrário do curto prazo, que não dá o resultado claramente esperado. E vimos também todas as questões de política públicas para enfrentar estas crises sistêmicas. Gostaria de dizer que amanhã vamos juntar um outro módulo, ou seja, vamos enfrentar a questão do desenvolvimento rural junto com as questões agrícolas, que a gente abordou um pouco hoje, né? E vamos ver quais são as ferramentas e os instrumentos internacionais para estes assuntos, ou seja, para o desenvolvimento rural. E vamos abordar esse tema com dois palestrantes, o professor Dr. Luiz Carlos Beduschi, da FAO Regional da América Latina, e a mestra Juliana Gargiulo, da FAO de Roma. E a cátedra vai começar no mesmo horário, da 12 até 14 horas, sempre no fuso horário de Brasília. E então amanhã vamos ter outra oportunidade para adicionar elementos que são precisos nesse momento, que são importantes para nos orientar em um mundo onde as relações políticas e as relações econômicas são confusas, são imprevisíveis, e precisamos ter elementos mais para nos orientar nesse mundo pandêmico. Então, gostaria de deixar a palavra ao reitor para fechar o segundo dia da cátedra. André, por favor. Bom, Nico, muito obrigado. Muito rapidamente, mais uma vez, agradecer imensamente, né, a participação do Gonzalo Berron, do Marcelo Montenegro. Eu acho que nós conseguimos conduzir hoje um debate de altíssimo nível. Agradecer a todos aqui também participantes que, né, encaminharam perguntas, o Bruno, a Francesca, né, aos alunos, aqueles que não tiveram efetivamente a possibilidade, né, de a gente formular aqui as perguntas deles, que mandaram lá pelos links do CIESA, mas eu acho que, de certa forma, todos eles ficaram satisfeitos em relação aos debates que foram promovidos. Acho que nós teremos amanhã um debate muito interessante também, com a temática que envolve diretamente o que foi conversado hoje, de uma forma mais específica, até mesmo pelo próprio Marcelo Montenegro, quando ele fala de alguns modelos, né, em especial relacionados à agricultura. Isso só nos leva a acreditar que nós temos ainda um bom campo de reflexão, Nico, para esses próximos dias, e que nós teremos ainda boas discussões. Então, reforçar o convite a todos que, né, voltem amanhã no mesmo horário, né, e agradecer imensamente mais uma vez, né, a gentileza e ao alto nível de debate promovido tanto pelo Gonzalo quanto pelo Marcelo Montenegro no dia de hoje. Nós agradecemos, muita sorte na semana da cátedra. E obrigado pelo convite. Obrigado.